bom dia a todos. Mais um diário de motocicleta aqui no canal O Caminho. E a ideia de hoje a gente vai estar falando sobre perfeição. E a base que eu vou estar usando ali vai estar lá em Filipenses, capítulo 3. Aparentemente, quando Paulo relata sobre ser perfeito, parece que no capítulo ele tem uma certa contradição. No começo do capítulo ele fala o seguinte, ele fala assim, eu busco ser perfeito. E já mais no final ele fala assim, e já sou perfeito, né? O que será que ele quer dizer com isso? Será que ele se contradiz ali, ou ele está querendo ensinar algo maior em relação à perfeição? Tem um relato que a pessoa fala, na declaração, que uma mulher, ela pegou uma doença no seu período de gestação. E o médico falou assim que talvez seria melhor ela até abortar, porque a doença poderia trazer danos sérios à criança e a criança teria muitos problemas, né? Depois que viesse a nascer. E ela falou, não vou abortar meu filho. E ela confiou em Deus, orou para Deus. E a criança, quando nasceu, o médico se surpreendeu, né? Porque a criança era perfeita. E a gente dá glória a Deus por isso. Mas o que é engraçado, né? A gente vê uma criança quando nasce, não tem dente. A criança... Quantos anos de criança? E o médico fala, ela já é perfeita. Aí eu começo a pensar no que Paulo está falando. Na verdade, ele não se contradiz. Na verdade, ele dá fases da vida em questão da perfeição. A criança, quando ela nasce, ela não tem dente, ela não fala, o cognitivo dela ainda não é formado. Mas para aquele momento ela está perfeita. O ruim é que quando a criança começa a se desenvolver e chega na sua fase adulta com características de criança, então ela deixou da perfeição da sua fase de criança e quando for adulta ela não se desenvolveu, então ela deixou de ser perfeita à sua trajetória de vida. É isso que ele fala. Mas em outro capítulo que ele fala assim, quando você é criança você dá leite, e quando você se desenvolve você começa a comer manjares. Assim também é a vida espiritual. O homem, quando ele encontra Deus, ele tem que ter uma progressão espiritual, ele não pode estacionar, ele não pode se engessar, porque aí ele entra naqueles aspectos de criança, ele não se desenvolve, ele não se aproxima de Deus. E é isso que se espera, porque quando a pessoa também ela começa a se engessar na vida espiritual, ela se torna vulnerável também às investidas do inimigo. E não só também na vida espiritual, acho que também na vida profissional. A pessoa também, quando ela começa a trabalhar, se desenvolver, a sua vida vai passando, ela vai se envelhecendo e ela se estagna naquilo, ela vai ter uma repercussão em relação ao não desenvolver na sua vida profissional, que ela vai envelhecer e ela vai ver que outras pessoas se desenvolveram e ela não. E ela vai ter um sentimento também de estagnação. Então assim, quando a Bíblia fala que nós temos que se desenvolver na fé, nós temos que se desenvolver no mundo espiritual, a gente também pode trazer esses aspectos para a nossa vida também, no mundo físico, na vida profissional, na vida familiar, porque a gente casa, a gente tem um relacionamento, se desenvolve nesse relacionamento, a gente tem filhos, a gente se desenvolve com os filhos, então há uma necessidade também de você progredir com eles e você não estagnar naquele momento, você reconhecer o momento que você está vivendo e progredir neles. Então essa é a mensagem que eu deixo assim da perfeição, né? A gente tem que buscar a perfeição de acordo com o momento que você vive. Você tem que ser pleno, você tem que viver o máximo que você pode naquele momento. Se você não viver o que precisa ser viver naquele momento, você lá na frente você vai ter aquele sentimento de remorso que você deixou passar algo. Hoje meus filhos estão crescendo e quando eles eram mais pequenininhos, assim, mais nenê, na sua fase de primeira infância, eu sempre trabalhei muito, então às vezes eu me cobro muito disso, né? Do o quanto eu fui ausente,
né, o quanto eu queria ter vivido mais aquele momento, e quando às vezes eu olho os vídeos, olho as imagens deles, vem aquele sentimento, aí você começa a viver, olhar para o passado, aquilo que você não, que deveria ter feito e não fez. Então hoje você acaba tendo que, você se cobra pelo algo que você não viveu, pela perfeição que você não exigiu de você para viver aquele momento. Então é isso que ele quer dizer. Não quer dizer que ele é perfeito, mas ele quer dizer que a cada momento ele busca a perfeição. E quando a gente não faz isso, que a gente procura não progredir, que a gente procura não viver esses momentos, ele vai ser cobrado uma hora da gente lá na frente. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui no Diário de Motocicleta para vocês, sobre a perfeição. A perfeição é viver todo momento que você tem na sua vida da melhor forma possível, reconhecer o que precisa ser feito, e não querer viver a vida dos outros. Cada um vive um momento da sua vida. Você não pode olhar para a vida dos outros e querer viver aquele momento dele, porque ele é o momento dele, o seu momento é outro. Você tem que ver o melhor que você pode no seu momento, porque lá na frente você mesmo vai se cobrar daquilo que você não viveu. E você vai ver que você ficou deficiente, você não alcançou uma perfeição e ela acaba sendo acumulativa na vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para o Diário de Motocicleta, aqui no canal Caminho. Reconheça o seu momento, viva plenamente o seu momento e faça o melhor que você pode, não só para você, mas para todos que estão à sua volta. Ajudar as pessoas a desenvolverem, também você ajuda a se desenvolver, né? Então, mais um Diário de Motocicleta aqui no canal Caminho. Vamos acompanhando aí, tá? E um bom dia a todos e um bom final de semana.